boa noite! Está no ar mais uma edição do Jornal Top News. E para vocês que nos acompanham aí através da nossa fanpage, através do nosso canal no YouTube, através do nosso Instagram e ainda pela plataforma do nosso site, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha só, muito prazeroso estar aqui novamente para mais uma edição desse jornal, né? Que é o hashtag mais, o mais curtido, o mais compartilhado, o mais acessado. Muito obrigado mais uma vez para você que nos acompanha aí de casa. Deixa teu comentário aí, participa com a gente, interage com a gente aí, né? Olha, nós vamos a um bloco comercial e já voltamos com as notícias de hoje e temos também entrevista remotamente com o Dr. Moraes, ele vai falar sobre o DPVAT. Dr. Moraes responde. Vamos ao intervalo comercial. Venha ser parte da família Fácil Vel Veículos e não queira comprar carro em outro lugar, porque o seu sonho é nossa missão. E aqui, você já sabe, nós não perdemos negócio. Vem aí a FECOM 2024. De 20 a 23 de junho, a maior feira da construção civil e multissetorial do Vale do Rio Tijucas. São mais de 100 expositores com promoções imperdíveis. Uma oportunidade para fazer novas conexões e diversificar seus projetos. FECOM 2024. O futuro da construção civil começa aqui. De volta com vocês para falar de Atena Assistência Técnica Celulares. Deu problema no teu celular? É para a Atena Assistência Técnica que você tem que levar. O endereço é aqui na Rua Florianópolis, em frente ao Fórum da Cidade, número 129, Sala 2A. É isso aí. E olha, a nossa equipe, né, a nossa repórter de rua, a Yane Costa, foi até as ruas de Tijucas hoje para fazer uma enquete, para ouvir a opinião das pessoas sobre o trânsito da cidade. Acompanhe. Tijucas está cada vez maior e isso certamente afeta o trânsito. E hoje nós viemos às ruas para saber o que as pessoas estão achando do trânsito atual. O que você acha do trânsito atual de Tijucas? Péssimo. Por quê? Porque assim, é no horário de rush. Ontem, quando no velório da minha mãe a gente estava ali, a gente viu que precisa ser feito alguma coisa, eu não sei o que, para que melhore, porque está virando uma São Paulo, Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis, está assim Tijucas. O trânsito está péssimo, ninguém respeita, os próprios motoristas não respeitam uns aos outros, briga de trânsito é horrível, não tem policiamento, quando os semáforos estão assim estragados, não tem nem a guarda municipal, eu não sei o que é que a guarda municipal faz. Eu te pergunto, o que é que a Guarda Municipal faz no nosso município? O que você acha atualmente do trânsito de Tijucas? De manhã é razoável, né? Perto do meio-dia ali já dá uma filinha bem forte. O que você acha atualmente do trânsito de Tijucas? Tá muito caótico, tá muito trancado, tá feio o negócio. Tá muito trancado. O que você acha do trânsito de Tijucas? Tá muito mais movimentado agora a cidade, acho que a cidade está em crescimento e isso é bom, né? Mayara, o que você acha do trânsito de Tijucas? Eu acho bem tranquilo, bem favorável, não tenho nada a reclamar. E você, condutor aí de casa, o que está achando atualmente do trânsito da cidade de Tijucas? Elson Lopes, volto com você aí no estúdio. A Yane Costa para o Jornal Top News. Tá aí, e a gente volta para falar de BMN Truck Center. A empresa, a borracharia do Mazinho, que atende as maiores transportadoras de Tijucas. É o Mazinho Filho, grande empresário na cidade, um amigo,
né, um apoiador aqui do Jornal Top News. Mazinho, muito obrigado pelo carinho, pela confiança de estar nessa nova etapa do Jornal Top News aqui. Você que sempre esteve com a gente, né? E olha, agora a gente vai tentar uma conexão com São João Batista para falar com o doutor Moraes, né? Cleomar Correia Moraes, mais conhecido como o Moraes Correia, o doutor Moraes Correia, né? Pela amizade que a gente já tem, a gente o chama de doutor Moraes, né? Produção, nós já temos o doutor Moraes aí na linha com a gente? Olha aí, na tela já com a gente aí. Boa noite, doutor Moraes. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Elson. Coração se alegra demais. Tá aí, o doutor Moraes aí com a gente, né? Dizendo que o coração se alegra demais e está participando aqui do Jornal Top News. Doutor Moraes, o senhor ouve a gente bem? O nosso áudio está chegando bem aí para o senhor? Perfeitamente, Elson. Tá certo. Doutor Moraes, a gente traz o senhor hoje para dentro do Jornal Top News, né, para falar de um assunto que às vezes muitas pessoas se envolvem num acidente, né? E também não é só isso, né? O doutor trabalha com várias outras coisas, vai ter a liberdade de falar aqui aonde o senhor atua, né? Quais as áreas que o senhor atua. Mas esse seria o assunto específico, né? O assunto DPVAT. Eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre esse assunto, sobre o DPVAT, quais são aí os direitos, né, do cidadão sobre o seguro DPVAT. Perfeito. De antemão aqui, o meu agradecimento de coração pelo convite. Elson, tu sabe bem que a gente tem um carinho muito grande por ti como pessoa. Lembro que das primeiras vezes que a gente conversou, citou alguns historiadores e alguns filósofos, ficou guardado aí no coração tamanha sabedoria aí que tu guarda e que tu passa de uma maneira muito tranquila para nós. Obrigado pelo convite. O meu boa noite aqui a todos os espectadores. Nós temos o escritório aqui em São João Batista, de onde falo. Temos uma sala de atendimento também na frente do fórum ali em Tijucas. O escritório atualmente atua em todas as áreas. Temos um setor aqui no escritório coordenado pela doutora Tamara, especialista em direito civil, e o assessor jurídico dela, que é o Maxwell, que é especialista só em DPVAT. Ou seja, o Max ele só faz DPVAT, claro, sob a supervisão da doutora Tamara, sob a minha supervisão também do Dr. Moraes, e unindo as forças aqui, a gente leva sempre o melhor, tecnicamente, que está ao nosso alcance, né, para o cidadão. Hoje, Elson, temos uma situação de alguns embates, né, com relação ao contexto envolvendo o DPVAT. Temos um momento do DPVAT que é anterior ali ao dia 14/12/2023, onde a Caixa Econômica que administrava estava pagando tranquilamente. Depois do dia 14/12/2023, houve uma suspensão. Faço uma observação pertinente. Existe um burburinho, Elson, de que o DPVAT ele não existe mais. E aqui vamos quebrar esse tabu. Sim, o DPVAT ele existe, ele está suspenso, mas vai voltar. Então, aquele que teve um acidente, aquele que se envolveu numa situação um pouco delicada, sempre sugerimos procurar, sim, um advogado da sua confiança, organizar ali a documentação para oportunamente pedir, sim, a respectiva indenização do DPVAT, quando aí sair a suspensão que, por hora, perdura. Uma observação pertinente, Elson, quanto à questão envolvendo ao que a pessoa tem direito. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um cliente de manhã dizendo o seguinte: doutor, eu bati o meu carro num outro, queria pedir indenização do DPVAT. Então, primeira situação envolvendo o que a pessoa tem direito, né, do DPVAT. Não cobre o DPVAT danos materiais, Elson. O que vai cobrir o DPVAT? Perfeito. Quando ocorrer um óbito, vai ter uma indenização. Quando ocorrer uma lesão corporal, vai ter sim uma indenização. E os gastos médicos até o limite de 2.700 também vai ser pago aí pela situação da respectiva seguradora, a Caixa Econômica. Bem tranquilo. Esse num resumo geral, né, de como funciona ali a instituição DPVAT, Elson. Doutor, além dessa área que o senhor, diga-se de passagem, domina muito bem, porque eu acompanho o senhor há vários anos, né? Além dessa área que o senhor domina muito bem,
o senhor atua em outras áreas? Atualmente, Elcio, obrigada pela situação da pergunta, extremamente pertinente. Atualmente, aqui no escritório, eu atuo como gestor. E daí temos vários setores, né, que trabalham nas respectivas áreas. Quando o atuante, de uma maneira mais afinca no dia a dia do direito, nos corredores dos fóruns, peticionando, fazia muito, e alegra muito meu coração dizer, ações decorrente de acidente de trabalho e que tem, né, um reflexo previdenciário. Então, durante praticamente aí mais de meia década, sobretudo os últimos 3 anos ali, me especializei só em acidente de trabalho que tinha reflexo previdenciário. Essa foi minha especialidade. Hoje, em que pese ter um carinho muito grande sobre esse tema, temos uma especialista aqui no escritório, que é a doutora Larissa, que daí ela é responsável por essa área trabalhista, e temos daí o Antônio, que atua na parte previdenciária aqui em São João, daí ele atua, né, nesse contexto, e aí na cidade de Tijucas temos o Eduardo, que daí é responsável por essa parte. Em que pese a nossa familiaridade nessa área decorrente de acidente, né, eu reitero, né, o ponto no sentido de que a gente, apesar do fato de ser gestor, conversa muito com o cliente e acaba tendo um conhecimento meio que pulverizado de todas as áreas, né? Então a gente tem reunião todo dia converso com um dos responsáveis do setor e vira e mexe a gente está conversando a respeito de alguma questão jurídica. Então, em que pese não atuar numa área específica hoje, como gestor a gente acaba entendendo um pouquinho de todas as áreas, né? Então eu ousaria dizer que qualquer resposta parcialmente vou conseguir aí dar para a situação do cidadão, quando num diálogo informal. Tá certo, doutor. Como é que funciona lá o atendimento da sua equipe? Alguém que teve um acidente e precisa acionar o DPVAT, o que essa pessoa tem que fazer? Pergunta perfeita, Elcio, pergunta perfeita. Hoje nós temos um sistema de gestão no escritório que ele se dá da seguinte maneira. Hoje 90% dos nossos clientes eles são Rio de Janeiro, São Paulo, norte do Brasil. E eles vêm por meio do tráfego pago. Então a gente tem algumas landing pages, se a pessoa for lá colocar no Google, por exemplo, agora, advogados de DPVAT, vai aparecer uma landing page lá do escritório Moraes Advocacia, onde a pessoa vai clicar e vai ir para o WhatsApp do Maxwell. O Maxwell vai fazer um primeiro atendimento. Depois desse primeiro atendimento, onde a pessoa vai pegar toda a qualificação, vai ser marcado um atendimento para conversar com a doutora Tamara, que é responsável pelo setor. A doutora Tamara vai trocar uma ideia, vai apresentar o escritório, um pouco na nossa história, deixar a pessoa muito confortável e fechar o contrato. Uma vez fechado o contrato, volta para o Maxwell, daí o Maxwell ele vai pegar os outros documentos que faltam, vai solicitar alguma indagação pertinente e tudo organizado, volta de novo esse processo lá para a doutora Tamara e a doutora Tamara daí faz sim o respectivo protocolo, o respectivo pedido, né? Então hoje é basicamente assim, o cliente nos vê na internet, faz o primeiro atendimento, vai para o atendimento com o profissional, fecha o contrato, volta de novo ali para o setor administrativo para pegar toda a documentação, não falta nada, e depois volta lá e daí é feito efetivamente o peticionamento e o requerimento. Quanto tempo, em média, leva um processo desse? Do início até a execução. Aí eu já digo até o recebimento, até os acertos finais. Eu vou pedir à produção que deixe aí na tela o tema. Perfeito. Boa pergunta. Veio preparado, né? Aquela perguntinha que o povo faz. É registrado meu elogio aqui, Elcio. Então, veja só. Hoje, se fazer um requerimento para acidentes posteriores ao dia 14/12 de 2023, vai estar suspenso. Agora, acidentes anteriores ao dia 14/12 de 2023, veja bem, tem toda a documentação, feito o requerimento, já tivemos pagamento em 3 dias. A contrário do censo, tivemos pagamento que demorou ali em torno de 1 mês e meio, porque daí foi marcada uma perícia, fez a perícia, demorou um pouco ali para ser feita a análise pelo perito.
Diria que de 3 a 45 dias no máximo. O pedido administrativo, né, que não se confunde com uma ação judicial, né, Elcio? Então, é uma questão que é resolvida até certo ponto rápida, né? Sim, uma situação muito rápida, porque é feito tudo por aplicativo e é muito objetiva a situação das indagações, né? Então, às vezes, pelo prontuário médico, sem necessidade de perícia, já se consegue ver a extensão da lesão e já consegue fazer o pagamento. E se for gastos até o limite de 2.700, apresentado todas as notas, é pago em 3 dias, 48 horas. Tá certo. Doutor Moraes, hoje o senhor conta com 2 escritórios, né? Um na cidade de São João Batista, como o senhor já bem informou aí, e o outro na cidade de Tijucas, aqui em frente ao fórum. Na cidade de São João Batista, onde fica localizado o escritório do senhor? Na frente do Hospital Elcio. Não tem errado, meu amigo. Chegou na frente, é o único hospital aqui de São João, o Hospital Monsenhor José Lopes. Aqui da nossa porta, vemos a porta do hospital, da porta do hospital, vê aqui a situação do nosso hall de entrada, tá? Não tem errada. Tá certo, doutor Moraes. Eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais do senhor e eu aqui já quero desde já agradecer a disponibilidade do senhor para estar aqui tratando com a gente de um assunto tão importante quanto esse, tá certo? As considerações finais do senhor aí. Elcio, reitero aqui o meu agradecimento de coração pelo convite. A gente se alegra demais em poder estar aqui e de alguma maneira contribuir com a situação do dia a dia do cidadão. Um acidente de trânsito, por vezes, se pensa no DPVAT. Contudo, um acidente de trânsito ele tem uma série de reflexos. Cito aqui 2 daquelas que têm um maior impacto financeiro na vida da pessoa. Veja bem, Elcio, estendo aqui a você que me ouve. Teve um acidente de trânsito. Se um dos veículos tem seguro, não raras vezes, se teve uma lesão grave, uma vez assessorado por um advogado com conhecimento técnico, se consegue de indenização o valor da apólice. E não raras vezes a apólice ali gira em torno de 200, 300 mil reais. Como isso? Devidamente analisada a apólice, devidamente verificadas as consequências do acidente, dá sim para se discutir, temos decisões firmadas nesse sentido, só tem que fazer uma análise técnica. Um outro ponto, teve um acidente de trânsito, pode ser considerado também como um acidente de trabalho de trajeto, ou seja, ter estabilidade de 12 meses no emprego, se ficar uma sequela, ter direito a um auxílio acidente, que é devido até o dia da aposentadoria da pessoa, se porventura prejudicar ela depois que ela voltar a trabalhar. Então, eu cito pelo menos 2 consequências financeiras muito, mas muito vantajosas que podem vir decorrente aí desse acidente. Foi um infortúnio? Foi. Depois que aconteceu, vamos pensar no que juridicamente a gente pode fazer para mitigar os efeitos colaterais. E cito esses 2 com uma certa eloquência, tá? Porque hoje a demanda de auxílio acidente é uma das demandas mais vantajosas aqui que vejo para a situação de um cidadão que acaba sendo vítima ali de um acidente e fica com sequelas, né? E também, se tem um seguro, daí é algo aí que a gente pede muita atenção, porque o prazinho é bem curto para entrar com a ação e às vezes perde tudo porque não entrou com uma demanda, não fez o requerimento, né, no prazo ali que a lei determina. Então tem prazo para pedir, se não pedir no prazo pode perder tudo, né, Elcio? Então fica aqui também, de uma maneira conclusiva, as nossas redes sociais, tá? Moraes Advocacia, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no YouTube, nas redes sociais aí que você conhece, dá uma espiada lá. Temos diariamente lá postando conteúdo e um conteúdo realmente para ajudar. Tá certo, doutor Moraes. Perfeito. Tá certo. As considerações finais do senhor aí. 1 minuto para as considerações finais. Perfeito. Sempre digo, estamos aqui para compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Esse é o nosso objetivo enquanto cidadão, esse é o nosso objetivo enquanto advogado. Obrigado pelo convite, amigo. Ô, doutor Moraes, eu que agradeço o senhor, a participação aqui, né, de um advogado
da capacidade do senhor, só abrilhanta mais ainda o nosso jornal Top News, né? Uma pessoa com grande conhecimento sobre o assunto, trazendo importantes informações para a sociedade. Um abraço para o senhor, boa noite, e a gente volta numa outra oportunidade com o senhor. Produção, o que a gente tem aí? Olha aí, a gente tem uma outra reportagem também falando de direitos tanto do empregado quanto do empregador, né? Eu vou pedir para a produção trocar de câmera aqui e trocar também a nossa imagem, produção. Sempre que acabar uma divulgação, né? O que vem aqui para a gente já dar sequência? Dani Mello, tá aí, ó. Nossa parceira Dani Mello, beleza e estética. E olha, Dani, ficou linda aqui na tela, hein? Como eu te disse, né? Que ia ficar linda essa imagem aqui na nossa tela. Tá aí, Dani Mello, estética corporal, radiofrequência, criofrequência, carboxiterapia, mantos, termolipo, microagulhamento corporal e facial, massoterapia com todas as especializações, depilação a cera e a laser, bronzeamento a jato, manicure, pedicure, spa nos pés, alongamentos de unha, extensão de cílios, limpeza de pele prêmio, peeling facial e olha, e muitas outras coisas mais. Fica no bairro Praça, aqui em Tijucas, Dani Mello, nova parceria aqui no Jornal Top News. Desde já agradeço a confiabilidade, né, confiar a marca aqui ao nosso portal. Agora sim, então, a gente vai falar dessa matéria, dessa notícia, né? Uma matéria especial que a nossa equipe foi até o escritório Vailate, aqui de Tijucas, no escritório do Dr. Vailate, né? Parabéns aí, Dr. Vailate, pelo belíssimo escritório, pelo serviço prestado por tantos anos aí à sociedade tijuquense, né? E desde já agradecemos a disponibilidade também de nos dar uma entrevista, né? De receber tão bem lá a nossa jornalista, a nossa repórter, né? No caso, essa matéria quem foi cobrir foi a Daiane Camargo, a nossa jornalista aqui do portal Top Elegância. E olha só que legal, ela conversou lá com uma doutora que trabalha no escritório do Dr. Vailate. Produção, a doutora Thaís, perdão, né? A doutora Thaís atendeu, então, a jornalista Daiane Camargo e gravou com a gente lá essa matéria que vai ao ar agora para vocês. Estamos aqui, Vailate Advogados, para conversar um pouquinho com a doutora Thaís Assunção, que é especialista em direito trabalhista. Você tem alguma dúvida? Então, confere aí a nossa entrevista. Explica um pouquinho pra gente o que é a área trabalhista. A área trabalhista, ela é um ramo do direito que tem por principal função regular a relação de trabalho, de um modo geral, mas principalmente a relação entre empregado e empregador. O escritório, ele completou 30 anos de história, né? E somos um escritório especialista nessa área. Então, nós atendemos tanto o empregado quanto o empregador. Quais os direitos o trabalhador tem caso seja demitido? O fim de uma relação, né, de emprego, ela pode se dar de mais de uma forma. Então, por exemplo, se o empregado ele pode pedir demissão, caso não esteja mais contente, né? Ou o empregador pode demiti-lo com ou sem justa causa. E ainda temos uma nova modalidade que é o comum acordo. Então, a depender, né, da forma como dá o fim dessa relação contratual, isso vai variar, né, as verbas que o empregado tem a receber. E qual a diferença entre demissão com justa causa e sem? Se o empregado ele comete um ato faltoso, né, e isso vir a ser enquadrado como uma justa causa, ele vai receber somente o saldo de salário que ele tem a receber e férias vencidas. Então, realmente, acaba sendo bem prejudicial ao empregado, né?
Se essa demissão não for, se for uma demissão normal, né, sem a justa causa, então ele vai ter, né, o saldo de salário, vai ter férias, 13º, vai poder sacar o FGTS, vai ter a multa de 40% sobre o FGTS, vai poder dar entrada no seguro-desemprego. Então, como eu havia explicado, dependendo como se dá o fim dessa relação, né, contratual, dessa relação de emprego, isso vai diferenciar, né, as verbas rescisórias. E é importante também acrescentar que, por exemplo, numa demissão sem justa causa, em que o aviso prévio é indenizado, o empregador ele tem que se atentar que ele tem 10 dias, é o prazo legal para fazer o pagamento da rescisão, sob pena de ter que pagar uma multa, né? E como que funciona o contrato de experiência? O contrato de experiência, ele é um contrato em que o empregador, isso é um ponto importante, porque alguns empregadores eles acham que o contrato de experiência não precisa ser registrado na carteira de trabalho, né? E só após a experiência, que é 90 dias, é que aí sim vai fazer o registro. Isso é uma forma ilegal, é uma forma equivocada. Então, o empregado, ele quando faz a entrevista, foi contratado, a empresa já tem que marcar o exame admissional e já fazer o registro em carteira de trabalho e especificar que se trata de um contrato de experiência. E o prazo máximo é 90 dias, né? Então, a empresa pode fazer 30 mais 60, ela pode fazer normalmente se faz 45 mais 45, é o mais usual. Então, finalizou a experiência, a empresa, né, tanto a empresa como o empregado, se não tiver intenção de continuar, vai manifestar a vontade, vai dizer que não tem interesse em dar continuidade. Caso não há essa manifestação, né, pelo encerramento, automaticamente esse contrato de experiência ele se transforma num contrato por prazo indeterminado, que inclusive é a regra geral, né? E o que acontece se o trabalhador sofrer um acidente no ambiente de trabalho? Então, isso infelizmente, ainda temos muitos acidentes, né? Apesar, o número de acidentes de trabalho ainda é muito grande. Então, isso é assim, de suma importância os empregadores fornecer os equipamentos de proteção individual, né? Fazer uma avaliação dos riscos do ambiente, principalmente empresas que têm máquinas, equipamentos, né, que onde acontece amputação de dedo, enfim. Então, fazer um bom trabalho preventivo, porque realmente quando o empregado ele sofre um acidente, que ele perde um dedo, ele sofre uma lesão na coluna, isso traz muito prejuízo para o empregado, né? Então, o empregado hoje que sofre um acidente de trabalho, caso fique comprovado a culpa do empregador, né, que ele foi negligente, que ele não teve o cuidado, o zelo, né, nessa parte de segurança do trabalho, esse empregado ele vai ter direito a uma indenização por danos morais, né, porque ele teve um prejuízo, né, principalmente se for uma lesão. Dependendo do tipo de lesão, ele pode vir a ganhar uma pensão, até vitalícia, né? Dano estético, enfim, são várias implicações, né? Se ele tiver afastamento previdenciário, quando do retorno ele tem estabilidade por 1 ano, né? Se é acidente de trabalho, durante o período de afastamento, o empregador tem que recolher o FGTS. Então, são várias implicações quando acontece um acidente de trabalho. E qual a diferença entre prestador de serviço e CLT? É uma diferença muito grande, né? O empregado é aquele que é subordinado, ele trabalha, né, habitualmente, ele cumpre um horário de trabalho. E o prestador de serviço é aquele que ele não tem que cumprir ordens, né? Ele não tem que cumprir horário. Então, hoje a gente tem um fenômeno acontecendo que chamamos de pejotização, que muitas vezes o empregador ele contrata o famoso, né, o MEI,
né, contrata um prestador de serviço, que ele abre uma PJ, né, enquadrada ali como o MEI, o microempreendedor, e aí a finalidade é o quê? Ele ir lá prestar um serviço, como, por exemplo, eu estou construindo... Sou uma construtora, né? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Sou uma construtora, eu vou contratar um eletricista para ir lá fazer um serviço específico. Esse é o prestador de serviço. Agora, por exemplo, o pedreiro, que ele tem que ir todos os dias, que eu, como empregador, vou proferir ordens, né? Que ele precisa cumprir horário, eu já não posso enquadrar, ele já não é um prestador de serviço, ele é um empregado, que precisa ter a carteira de trabalho assinada. Então, há uma diferença muito grande. Hoje em dia, dependendo do ramo da atividade, é possível realmente terceirizar, é possível realmente não contratar o empregado e sim um prestador de serviço. Mas é importante analisar caso a caso, ver os requisitos, fazer o contrato de prestação de serviço, para realmente isso depois não ter problema judicialmente. É sempre bom estarmos atentos aos nossos direitos trabalhistas, tanto o empregado quanto o empregador. Elson Lopes, eu vou voltar com você aí no estúdio. Daiane Camargo para o Jornal Top News. Mais uma vez, obrigado aí ao pessoal do escritório Vailate Advocacia, né? E muito obrigado ao próprio Vailate, ao Roberto Vailate, né? Por receber a nossa equipe aí hoje pela manhã. E parabéns aí a Daiane Camargo pela excelente reportagem. A gente retorna para falar de Hotel do Vale, o melhor café da manhã. E é aberto ao público. Nossa equipe aqui tem esse privilégio de tomar café da manhã todos os dias no Hotel do Vale. A gente agradece ao empresário Tiago Peixoto pela nossa parceria, né, e o parabeniza pelo hotel na cidade. Você está passando na cidade, precisa de hospedagem? É lá para o Hotel do Vale que você tem que se dirigir, né? Muito fácil, aqui no centro, né? Procure aí nas redes sociais, né, o telefone, endereço, só você colocar lá Hotel do Vale, e aí, hoje também está tudo muito fácil, né? Colocou no Waze aí, você não sabe, está passando pela cidade, BR-101, coloca no Waze lá, Hotel do Vale, vai te levar na porta e você vai ter uma noite tranquila, tá certo? O que mais que a gente tem na nossa tela, produção? Olha aí, Pedro Viana, grande Pedro Viana. Quando se fala de Pedro Viana, a gente lembra da FECOM, não tem como não lembrar, né? Eu vou falar da FECOM daqui a pouquinho também, que começa amanhã, né? Esse grande evento que se consolidou na cidade de Tijucas e que cresce ano após ano, né? E o Pedro foi um dos idealizadores do FECOM, né? Hoje ele não está mais na direção, é uma equipe organizadora, né? Mas já está ficando tudo pronto, os stands, um mais bonito do que o outro, tem aquela disputa, né? Isso é legal, né? E com certeza vai movimentar sim a cidade e grandes negócios serão fechados no FECOM deste ano, que vai de amanhã até domingo. Mas a gente está falando aqui de Viana Incorporadora, que é do Pedro Pierezan, mais conhecido como Pedro Viana. O residencial Ilhabela, esse que você vê aí na imagem, uma das obras construídas pela construtora e incorporadora aí, Viana, que é do nosso amigo Pedro Pierezan, mais conhecido como Pedro Viana. E olha, você já fez a tua fezinha? Se não fez, dá tempo ainda. Fecha os jogos, as apostas se encerram às 19 horas. Mas vai até amanhã, né? O sorteio é amanhã. Então você tem amanhã ainda para tentar a sorte, né? Eu não fiz a minha ainda, mas daqui a pouquinho vou fazer, né? Amanhã estarei viajando, não vou ter tempo, mas vou fazer hoje ainda, né? Você já pensou acordar aí com mais de 40 milhões? É isso? Valor que está acumulado, produção? Acordar aí com mais de 40 milhões na conta, né? Se você é daquele que vai até a zebrinha para fazer a tua aposta, vai ter que conferir lá nos números, né? Se você faz no computador, você já imaginou você abrir a tela do computador e está lá escrito: parabéns, você é o mais novo milionário. Afinal de contas, são mais de 40 milhões, né? E a gente tem que tentar a sorte uma hora, pode ser que dá, né? E as meninas foram até a zebrinha, né? E fizeram lá uma chamada pra gente aí, né?
E vamos conferir aí então com a repórter Aiane Costa. O sorteio da Mega Sena aconteceu nesta terça-feira, dia 18 de junho. Nenhuma das apostas acertaram as 6 dezenas e o próximo prêmio acumulou para 60 milhões. O próximo sorteio será na quinta-feira, dia 20 de junho. As apostas deverão ser realizadas até às 19 horas pelo horário de Brasília. Aiane Costa para o Jornal Top News. E olha, a gente chega ao fim de mais um Jornal Top News. E eu já estou com saudade para voltar amanhã, né? E é isso aí. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Jornal Top News, tudo novo, né? Hashtag tudo novo. Pode ser, né? Vamos levantar essa hashtag aí. Hashtag tudo novo, né? Teve uma hashtag nossa durante o ano que era tudo novo de novo, né? E é isso aí. A gente está muito feliz demais, feliz com as parcerias fechadas, né? Cota toda vendida, graças a Deus. Muito obrigado a todos os empresários que aqui vieram e que aqui assinaram um contrato, assinaram a ordem de serviço com o portal Top Elegância, dando a nós aqui do portal a oportunidade de caminhar juntos. E temos certeza que existe uma história, sempre existe uma história antes do portal Top Elegância e outra depois do portal Top Elegância. Então você está fazendo o quê? Que está perdendo tempo e não está ainda aqui no portal Top Elegância como um dos nossos parceiros, né? Vem logo, vem para cá, né? Aqui é o lugar de você estar. Um grande abraço a todos vocês. Para mais informações, continue aí acessando o portal topelegancia.com.br. Um beijo no coração de todos, uma excelente noite e até o nosso próximo Jornal Top News, o hashtag mais, o mais curtido, o mais compartilhado, o mais acessado, o mais querido. Grande abraço a todos.